Estamos meditando o Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 2. Jesus cura a sogra de Pedro, cura um leproso, cura um paralítico. São sinais do que Deus quer para todos nós e são sinais também de um ensinamento que beneficia o ser humano e não o escraviza. Não diminui a dignidade do ser humano. Faz a gente ser mais gente. Faz a gente ser mais gente. Por isso, a preocupação de Jesus com o ser humano, quando ele diz aos primeiros apóstolos, farei de vocês pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de gente. Vejam o ser humano, vejam o paralítico como ser humano. Vejam a sogra de Pedro como ser humano. Vejam o leproso como ser humano. Não simplesmente como alguém que tem um rótulo na frente. São Paulo dirá depois na carta aos Romanos que quando nós nos achegamos dos outros, temos que nos aproximar sem rótulos. Senão você fala com o rótulo e não com a pessoa. Depois que descobriu a pessoa, então pode colocar as vestes e as capas. Jesus perdoou os pecados do paralítico. Era pecador? Era pecador, todo mundo é pecador. A paralisia era consequência do seu pecado? Parece que não. Aí São Mateus nos coloca numa outra situação, agora um pouco mais ampla, não de alguém que está enfermo, não de um paralítico, nem de um leproso, nem de um febril, de alguém normal que é pecador. Quem é esse? Levi. Tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele. Estou no capítulo 2, versículo 13. E ele os ensinava, sempre ensinando. Jesus é um bom mestre, não perde a ocasião de ensinar. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ali naquela região era passagem também para Damasco, para a Síria, um tipo de alfândega existia ali que cobrava os impostos e sobre os produtos na passagem para o outro país. Lá estava também Levi, filho de Alfeu, na coletoria onde se cobravam os impostos. Ele era então publicano. Publicano é visto como pecador porque desvia dinheiro, porque enriquece ilicitamente, porque cobra imposto para estrangeiros. Então, tudo que é ruim caía sobre os cobradores de impostos, publicanos. Jesus viu Levi e disse, segue-me. Jesus vai passando e chamando qualquer um. Levi, publicano, pecador, ladrão, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O quadro é muito simples, muito pequeno, e um gesto de chamada, uma resposta pronta. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, então foram jantar juntos, foram comemorar. Muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Então tem lá uma refeição na casa de Levi, depois desse chamado, e o evangelista diz, muitos publicanos e muitos pecadores. Então, quem é que estava lá? Que gente que estava lá? Que raça toda se reuniu naquela refeição. Os escribas dos fariseus, a gente tem escriba de fariseu, escriba de saduceu, são classes, os escribas são pessoas letradas que explicam a Torá, que explicam a Sagrada Escritura. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele,
Não disseram direto a Jesus, disseram aos discípulos que ele come com os publicanos e pecadores. Eles estão errados, esses escribas? Não estão errados. Não se fazia isso. E não se faz ainda. Não se faz ainda. O que é que Jesus está fazendo no meio dessa gente? Jesus vai na contramão, Jesus rompe esquemas, propositadamente. O cardeal Marty, que foi arcebispo de Paris, um dia foi visto num bar em Paris, sentado ali no bar, tomando alguma coisa com as pessoas que lá estavam. Nos jornais estamparam, ali não é lugar do cardeal. Não é lá que o cardeal tem que estar. Depois ele respondeu perguntando, então me digam onde é que eu devo estar. Por que não é lugar? O cardeal está fazendo no bar, né? O que é que Jesus está fazendo? Perguntam os escribas. Comendo com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quase que Jesus dizia assim, eu não vim chamar vocês, que são justos, não? Eu vim chamar os pecadores. São justos porque imaginam que são justos. Então, Jesus não está organizando uma quadrilha, não é? Por favor. Ele não vai ser condenado depois por ter juntado gente para praticar o mal. Ele não chamou Levi, que era publicano pecador, para, dentro do grupo dele, reforçar um grupo de ladrões. Então, não se trata disso. Se trata de que estas pessoas que são consideradas pecadores, realmente são. E precisam encontrar um caminho diferente. E esse caminho diferente se encontra quando, gratuitamente, alguém se aproxima deles em silêncio. Uma presença silenciosa e gratuita junto daquele que é mal visto, ou está no caminho errado, ou parece que não tem mais jeito, não tem mais salvação. Jesus se aproxima para transformar, para modificar o quadro, o ambiente, a visão que se tem, para dar outras perspectivas, outra possibilidade. Este Levi, evidentemente, se diz simplesmente que ele se levantou e seguiu, não se conta a conversão, o que ele fez, como se faz de Zaqueu, mas certamente, se alguma coisa errada tinha, ele corrigiu. Se trata de entrar num outro caminho. E para isso, Jesus não pode ficar fechado só com os justos. Só com as 99 ovelhas boas, tem que ir atrás daquela que está sozinha. O Papa disse uma vez, logo no começo do pontificado, que a situação está invertida, né? Que nós estamos agora o tempo inteiro com uma ovelha só, penteando uma ovelha só, enquanto as 99 estão todas fora por aí. Temos que ir atrás das 99. Né? Presença. Como os leigos podem fazer isto, meu Deus, que estão presentes no mundo. A pastoral que desenvolve não é carregar o castiçal na procissão de entrada. Também precisa, é bom e é bonito, mas não é isso. As 8 horas de trabalho profissional, em que a gente está no meio. Dom Paulo Evaristo, visitando uma vez uma favela, encontrou-se lá com um grupo, alguns advogados, muito felizes de verem o cardeal, de verem que o cardeal os viu, sobretudo, né? E disseram ao cardeal, estamos aqui fazendo um trabalho pastoral, queremos nos dedicar aos mais pobres, etc. O
cardeal os cumprimentou e disse, muito bem, mas vocês deveriam estar num outro lugar. Aqui não é o lugar de vocês. Vocês deviam estar no meio jurídico. Vocês deviam estar no meio dos advogados, dos juízes. Ali é o seu meio. E é lá que vocês têm que operar uma transformação. Uma transformação séria, séria. Alguém tem que vir aqui à favela também, evidentemente. Presença gratuita, transformadora nos ambientes. Nos ambientes. E esses ambientes, às vezes, criam um quadro sufocador da liberdade das pessoas, que sufoca a liberdade das pessoas. Ali são gerados os pensamentos, lá se fazem os projetos, lá se raciocina para, às vezes, o mal. Se reúne um grupo, me dizia um rapaz que saiu daquele emprego porque o trabalho do grupo no qual ele estava era elaborar situações para aumentar o preço dos medicamentos. Trabalhavam com medicamentos. A função deles era criar situação para aumentar o preço do medicamento. Muda de rótulo, dá outro nome, etc. Deviam imaginar e criar. Você está lá 8 horas fazendo isso e é discípulo de Jesus. E vai fazer depois pastoral na favela. Faça ali, no seu meio. O meio no qual você se encontra. Então, Jesus entra no meio das pessoas. Por isso, ele vai dizer, foi para isso que eu saí. E o Papa pede uma igreja em saída. Em saída. Uma igreja que vai até onde estão as pessoas. E assim, o quadro dos pecadores se amplia com Levi, que agora é o discípulo São Bartolomeu. São Bartolomeu é Levi, segundo a tradição.